Nós estamos de volta agora para conversar com a Josabeth Cacau, ela que é servidora do Serviço de Proteção Social Básica. Josabeth, muito obrigada aí por nos conceder esse momento, né, para essa entrevista. Eu queria iniciar essa entrevista falando um pouco de quais são as ações que vocês estão realizando na Semana do Bebê, que seja só da Semana do Bebê, e daqui a pouquinho a gente explicar sobre o serviço ofertado por vocês na Secretaria. Tá bom, bom dia, Jordana, né? Bom dia a todos. Eu estou aqui realmente representando a Secretaria de Assistência Social, mas sou da comissão do Selo Unicef, que está organizando a Semana do Bebê. Então, a gente tem uma agenda bem vasta, né? Todos os dias, em todos os horários, em todas as secretarias está tendo algum tipo de atividade. Então, especificamente sobre atividades na primeira infância, a gente está dedicando essa semana como destaque maior, né? A gente tem vários programas acontecendo ao longo do ano na Secretaria de Assistência direcionado para crianças de 0 a 3 anos e para crianças com deficiência de 0 a 6 anos. Mas essa semana a gente está fazendo muitas atividades de contação de histórias, de integração entre a gestante e o seu bebê que ainda vai nascer, entre a mãe e aquele bebê que acabou de nascer. Então, por exemplo, hoje, no CRAS Mucunã, está acontecendo uma oficina de Chantala, que é aquela massagem relaxante para o bebê, direcionado por uma psicopedagoga, né, por uma pessoa que tem essa formação para ensinar os pais como conectar com o seu filho, né, como fazer essa aproximação do toque físico, como fazer estímulos com essa criança. Do mesmo jeito, a equipe do programa Criança Feliz, ela está ali fazendo várias atividades nas unidades de CRAS e centros de convivência para os pais e para os bebês, no sentido de desenvolvimento infantil, produção de brinquedos, conexão, fortalecimento de vínculo entre os pais e esse bebê, para que realmente haja um desenvolvimento saudável e melhor aproveitado dessa criança nessa fase da infância, tá? Vocês tratam muito sobre a primeira infância, né? Isso. Explica para a gente como é que é essa questão, como é esse trato da primeira infância e o que vocês abordam com essas mães, essas crianças, como é que é esse programa dentro do município de Maracanaú? Pronto. O Primeira Infância no SUAS, ele se divide em 2 programas. Ele tem o carro-chefe, que é o programa mais... o programa Criança Feliz, que é um programa de estímulo infantil. Então, são crianças de 0 a 3 anos e gestantes. Então, existem visitas domiciliares, temos visitadores que vão na casa das pessoas, a gente tem um cadastro dessas pessoas, e é feito todo um processo de estímulo realmente de como essa gestante pode se alimentar, estimular a amamentação, estimular a fase oral, de como é essa introdução alimentar, né? Existe a questão do brincar, de como esses pais podem estar se conectando com esses filhos, a partir das brincadeiras, resgate de brincadeiras antigas, né, de roda, de contação de história, principalmente com relação ao toque físico, né, desses pais, de todos os membros da casa realmente estarem conectados com essa criança nessa primeira fase da vida, né? Porque já existem estudos que apontam isso. Quanto mais estímulo essa criança tiver nessa janela de idade de 0 a 3 anos, principalmente estímulos sociais, afetivos, de alimentação, enfim, de segurança para essa criança se desenvolver, ela realmente vai ter uma infância mais protegida e um local mais, uma família mais direcionada também para o crescimento dessa criança. Essa criança ela não vai ser só mais um membro, digamos assim, ela vai ser realmente conectada àquele todo do que está se acontecendo. E, além disso, a gente também acompanha algumas famílias que são do programa Mais Infância Ceará, que é um programa do governo do estado, de transferência de renda. Essas famílias elas recebem um valor de R$ 100, e aí tem alguns critérios específicos, a gente pode, inclusive, ter um programa específico para falar dele. Uhum. E nós fazemos o acompanhamento também dessas famílias. Então, quem está nessa condição de transferência de renda, de, por algum motivo, não ter condição de estar suprindo as necessidades ali da sua família e da sua criança, a gente também faz um acompanhamento paralelo, além desse recebimento da renda. Entendi. É importante que essa é uma forma até de incentivar essas famílias, né, a ter esse contato.
Exatamente, é porque a gente acha que é comum o afeto. Na verdade, o afeto ele é algo que é desenvolvido, né? Assim que a mãe descobre, ou o pai, né, que vai ter um filho, ele precisa ser conectado entre essa gestante, entre o pai da criança, entre os familiares em geral dessa criança com esse bebê. Então, é algo que a gente vem para estimular, porque, na teoria, a família deveria ser o primeiro espaço de proteção e sociabilidade dessa criança. Mas, por vários motivos, né, às vezes por uma questão de falta de renda, de segurança, às vezes uma moradia não segura, acontece essa interrupção desse vínculo com a criança e com os seus responsáveis, seja ele o pai, a mãe, ou daqui a pouco uma avó, enfim, quem for ficar responsável por essa criança. E aí essa criança chega num espaço que muitas vezes não é de proteção. Né? Às vezes é um espaço que ela vai precisar ali de outras... De na verdade, mais repele do que protege. É, né? E aí a gente vem nesse papel. Né? A política pública ela vem com esse dever de proteger essa criança e principalmente essa família. Então, a gente não trabalha só o indivíduo, o bebê. Nós trabalhamos também esse local em que a criança vai ser criada. Por isso que a gente faz o estímulo à vacinação, ao pré-natal, porque tem a ver também com o ambiente que essa criança está, né, crescendo e se desenvolvendo. E aí eu acho isso muito interessante, de que o afeto, de que a proteção, de que o cuidado, ele não é algo nato do ser humano. Você nasce já com esse sentimento. É algo construído, aprende, né? É algo que você vai se desenvolvendo, que você vai estimulando realmente esse contato. E aí a gente também tem algumas ações, especificamente do programa Criança Feliz, que a gente pode fazer, por exemplo, nas unidades de acolhimento institucional para crianças, né, com os cuidadores e as crianças que estão acolhidas, porque a gente entende que essas crianças estão lá, não recebem esse afeto do pai, porque teve esse... Que é um afeto genuíno, né? Teoricamente, seria um afeto genuíno. Isso, e aí mais precisa receber de quem está cuidando. Né? E a gente tem também esse trabalho de estímulo. Então, por exemplo, fazemos oficinas de brinquedos, essas crianças vão construir os seus brinquedos junto com aquela pessoa que está ali cuidando diretamente. Oficina de contação de história. Então, assim, enquanto... muitos pais, na hora de dormir, levam seus filhos e contam uma história para o seu filho. Já existem famílias que não têm essa rotina, então, por que não estimular também essas áreas? Né? Então, o programa Criança Feliz ele vem nessa perspectiva, né, de estímulo para o desenvolvimento infantil, nessa janela que é tão preciosa de 0 a 3 anos, nessa idade. Tá? Entendo. Desculpa. Quais são os impactos a partir desse programa, a partir dessa mudança de ações que vocês conseguem perceber nitidamente no processo? Certo. O programa ele já está há alguns anos funcionando, ele teve algumas interrupções, mas assim os relatos, né, não só aqui do município de Maracanaú, mas do governo do estado como um todo, né, do governo federal, eles trazem que esse estímulo ele é necessário para o desenvolvimento mesmo da criança. A gente acha assim que é meio óbvio isso, mas não é. Então, por exemplo, uma criança começar a comer com a sua própria mão, né? O estímulo de cores, ela aprender a colocar o objeto, o quadrado no quadrado, o objeto vermelho no local vermelho, né? Então, assim, são percepções que a criança precisa ser ensinada. E por muitas vezes aquela criança não está numa creche por algum motivo, ou porque realmente o pai optou por não colocar naquele momento, e a família precisa colocar esse estímulo. Porque quando vai chegar em determinada idade, pode ser que ela ainda não tenha aprendido todo esse processo. Né? Então, existem essas questões da conexão neural, algumas crianças que, por hora, poderiam estar sendo estimuladas no momento certo, e, por conta disso, vai ter um atraso na fala ou um atraso na sociabilidade, são crianças mais retraídas, e aí, por conta disso, precisa estar num ambiente coletivo, né, de brinquedos, lá dentro do CRAS mesmo, nas atividades coletivas. Então, orientação sobre a alimentação. Essa criança basta tomar mingau que ela está alimentada. Não é bem assim. Né? A gente sabe que tem que ter o estímulo à amamentação, o estímulo a tentar experimentar o maior número de alimentos, né, possível nessa fase, porque lá na frente vai ter dificuldade daquela criança aceitar uma verdura, uma fruta, né, no seu ambiente familiar que começa esse processo. Então, assim, já ouvi relatos, por exemplo, de mães que achavam que o seu filho tinha alguma tendência ou tinha suspeita do espectro autista, e, na verdade, era por falta de um estímulo mais específico que aquela criança precisava, e depois foi conseguido reverter essa situação. Então, assim, ganhos são inúmeros, né? Principalmente nesse sentido de proteção dessa criança no ambiente familiar. Entendo. Além dessas ações, qual o papel de vocês
para que, no impacto ao maranhense como um todo, como é que essas pessoas, essas famílias chegam até você, ou vocês chegam até essa família? Porque eu acredito que é uma via, aí, muito uma via de mão Isso. dupla, né? A gente atende tanto por demanda espontânea, né? A gente, nos nossos 11 CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social, eles estão espalhados em 11 territórios aqui de Maracanaú, né? Atendem todos os bairros, nossa cobertura é no município todo. Então, todas as famílias que têm essas crianças de 0 a 6 anos, 0 a 6 para crianças com deficiência e 0 a 3 para crianças que não têm deficiência, ou gestantes, eles podem estar se direcionando ao CRAS e procurando esse serviço. E aí eles são cadastrados, vai ter toda uma orientação da equipe técnica, né? A gente pede que sejam inscritas no cadastro único, porque todo o programa do governo, programa social, a gente pede que faça essa inscrição até para ele ter acesso a outros benefícios, como o auxílio natalidade, né? Que a gente vai já falar. E aí a gente tanto recebe por demanda espontânea, a pessoa que chega porque quer, porque ouviu falar, porque está aqui escutando a gente, vai até o CRAS, como também a gente faz um recorte dessas famílias que já estão no cadastro único. Então, a gente tem acesso a uma base de dados e a gente já faz um recorte dessas famílias, crianças nesse perfil, e nós entramos em contato com essas famílias e perguntando se elas têm interesse a aderir a esse programa. Então, é feita uma visita domiciliar na casa pelos nossos visitadores, né? Todos os CRAs têm visitadores cadastrados, com crachá, com colete. Então, são pessoas preparadas. A gente faz formação praticamente semanal com essas famílias ou com esses visitadores para que eles saibam como se portar na casa da pessoa, né? E o que vai fazer ali naquele ambiente. Que é até uma espécie de... Ele é uma espécie de... Acho que investigador é uma palavra muito forte, né? Mas acaba sendo porque ele tem essa percepção maior do que acontece ao entorno e já consegue entender qual é o mapa daquela família. Isso. Né? A gente diz que o visitador ele é um braço do CRAS, né? Ele leva todas as informações que o CRAS tem para aquele ambiente, porque às vezes ele vai naquela casa para fazer o estímulo daquela criança com a mãe, né? Ensinar aquela criança, a mãe, eu estou aqui tá dizendo muito a figura da maternidade, mas seja um pai, seja uma avó, alguém que cuide daquele bebê. O visitador ele vai fazer esse estímulo, mas ele também leva as outras informações. Então, na hora que nós estamos lá na casa, muitas vezes surge uma pergunta sobre o Auxílio Brasil, ou sobre a cozinha comunitária, ou sobre o restaurante popular. Então, o visitador ele vai também nessa missão de levar, de agregar informação de tudo que está acontecendo nessa unidade de atendimento, que é o CRAS, e, enfim, no município como um todo. Então, tudo que acontece no município, a gente manda para eles, está acontecendo a Semana do Bebê, está acontecendo a Semana da Juventude, informa, avisa, vai ter isso, vai ter aquilo, porque a gente quer que seja realmente um agente de propagação de informação. A gente não quer que seja só uma pessoa indo à casa das pessoas, e sim que agregue valor e conhecimento àquela família de alguma forma. Tá? Então, temos essa missão. Que bom, bacana. A gente falou um pouquinho aí há um tempinho sobre o auxílio natalidade, né? Como é que funciona esse auxílio? Explica para a gente quem é que pode estar dentro desse critério de receber esse auxílio. Tá. O auxílio natalidade ele é um benefício eventual, tá? Ele é regulamentado, né, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social. O que é isso, né? Traduzindo, existe uma lei que regulamenta a política de assistência, que ela diz que a política de assistência precisa proteger o nascimento e o momento de morte daquela criança no sentido, de criança não, de usuários no sentido de dar dignidade e cidadania nesses processos, ao nascer e ao morrer e vários outros momentos, né? Mas vamos nos deter a isso. E aí o município ele tem essa obrigatoriedade de estar concedendo o auxílio natalidade para gestantes, né, que estejam em determinados critérios, que sejam eles, né, estar no cadastro único, tem que ter o cadastro único atualizado. Então, essas gestantes elas podem ir ao CRAS solicitar esse benefício, desde que esteja um cadastro único atualizado, mora em Maracanã, então tem que levar o comprovante de endereço e um documento de identificação. E, nesse momento do atendimento, existe uma avaliação técnica, né, pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo pedagogo, que vai atender aquela família, para entender aquela realidade e entender o impacto desse nascimento nessa família. Porque, por vezes, essa gravidez não é planejada, ou é uma gravidez que também não é planejada, mas por um adolescente. Então, o nascimento já vai mexer com aquela estrutura familiar. E, muitas vezes, aquela família não tem como garantir uma proteção mínima para aquele bebê. Então, o auxílio ele é concedido por meio de um kit,
né, um kit com itens, né? Até trouxe aqui uma colazinha numa pesca dos itens, né? Porque é muita coisa. Muitas Isso. coisas. Então, vai no kit lençol, uma rede, vai itens para a mãe, como camisola, absorvente, né, por conta do período do parto, fraldas, roupinha para o bebê, banheira. Então, é realmente um kit para dar um subsídio básico ali no nascimento. E aí esse kit ele é entregue, né, mais próximo ao período do parto. E, assim, esse ano em Maracanã, a gente já entregou, a gente está com a previsão de entregar até dezembro 640 kits, e esses kits eles são a partir da demanda espontânea mesmo. Pode ser que aumente esse número, pode ser que diminua, porque a gente não tem como prever quantas pessoas vão engravidar. Entendi. Mas existe realmente um crivo técnico também, né? Não dá para simplesmente ter o cadastro único e ter, a gente faz essa conversa, entende a realidade dessa família, então existe um parecer do assistente social e do psicólogo e do pedagogo para essa concessão, e a partir dessa concessão a gente também faz atividades com essas gestantes, atividades informativas. E é uma das coisas que a gente está fazendo muito essa semana, na Semana do Bebê. Por exemplo, ontem à tarde teve no CRAS Timbó uma grande reunião com todas as gestantes que vão receber o kit. Ou algumas já receberam, o bebê já nasceu, ou, né, não é mais gestante, ou estão próximo, né, do seu hora de parto, e a gente faz toda uma orientação de amamentação, cartão de vacina, direitos trabalhistas, né? Então, como requerer o auxílio na maternidade, né, depois que tem, como é que é essa licença maternidade, como deve fazer, como ir ao INSS. Meu esposo trabalha, como é que ele requer na empresa? A questão do acesso à documentação civil também. A gente faz o estímulo que todas as crianças que nasçam em Maracanã sejam registradas, porque a gente tem um problema muito grande ainda, né, de subregistro, ou seja, a criança sai da maternidade, por algum motivo, às vezes, não nasce na maternidade aqui, nasce em algum outro espaço, e não faz o registro. Então, aquela criança ela é como se não existisse para o Estado, né? E a gente faz também esse estímulo de que tem acesso à documentação civil, tanto da criança como a da mãe. Às vezes, a mãe é que não tem um documento para registrar. Então, na Semana do Bebê também teve uma ação junto à Secretaria de Tecnologia, que foi o acesso ao RG, né? Dessas gestantes, exatamente, dessas gestantes que não tinham, por algum motivo, não tinham tirado. Então, assim, você entende que é uma rede integrada que acaba todo mundo, né, seja a saúde, seja a Secretaria de Tecnologia agora, com a emissão do documento, a Secretaria de Assistência fazendo ações direcionadas para essa gestante, para o bebê, para essa primeira infância, porque todos são moradores aqui do município, né? Então, a gente tenta fazer essas ações juntas, né? Claro que o núcleo é o CRAS, mas ele traz profissionais de outras áreas para também trazer informação para essa gestante. Entendi. Essas pessoas, por exemplo, o maracanauense, mesmo que ele não esteja dentro do, vamos dizer, padrão para ser atendido pelo CRAS, tá. Ele pode procurar o CRAS para tirar dúvidas? Sim, porque eu acho que certeza. as dúvidas são imensas, né, a respeito de vários detalhes, e ele pode procurar o CRAS para tirar essas dúvidas? Sim, com certeza, porque assim, a gente acaba condicionando muito, né, e é natural da política pública você condicionar um critério que é ter o cadastro único, né, para a assistência social. Mas, na verdade, a natureza da assistência social é para quem dela necessitar. E a necessidade é muito relativa, né? Então, às vezes, a necessidade de uma informação, ela soluciona, se eu solucionar aquela dúvida ou aonde eu posso ir, né, eu já resolvo toda a minha vida. Então, o CRAS ele também faz esse papel de orientação. A gente disse que ele acaba sendo uma porta de entrada para muitas outras políticas, porque muita coisa não se resolve ali no CRAS, mas ele indica onde resolver, né? Então, assim, nós temos, como eu falei, os 11 CRAS em todos os territórios, né? Depois vocês passam aí os locais que a gente tem. O funcionamento é de 8 da manhã às 4 da tarde, né, ininterruptos. Então, a gente realmente tem uma equipe direcionada para acolher essa população, seja para informações, seja para encaminhamento, seja para solicitação de benefícios, para participar dos grupos, né, porque, às vezes, aquela gestante não vai receber o kit, não tem um perfil, mas quer ter o conhecimento do que está sendo abordado, ou ter a participação ali do coletivo da sua comunidade. É possível, né? Então, a gente está de portas abertas aí para receber o pessoal.
Que bacana. Vamos já finalizar aqui, Josabeth. Eu queria que você deixasse um recado para os maracanauenses que estão em casa, participar aí da Semana do Bebê ou que seja a respeito da sua secretaria. Quero agradecer, né, a oportunidade. Espero que a gente tenha outros contatos, com né? certeza. E quero, assim, estender o convite a todos, né? A primeira infância, ela não diz direito só à criança, na verdade, diz direito a uma cidade direcionada para crianças. Então, hoje nós vamos ter atividades ao longo do dia. Está tendo uma atividade aqui hoje no Daura Sampaio, né, do teatro, com estudantes. Mais tarde vai ter uma ação na Praça Mais Infância, lá no Siqueira, se eu não me engano, o bairro. Então, assim, a comunidade ela está convidada a participar desses momentos, desses eventos. E não só isso, aqui é uma semana de destaque, mas nós temos várias ações ao longo do ano, né? Maracanã está direcionado suas ações, um compromisso do governo realmente municipal para a proteção dessa infância. Então, fica aqui o convite, né, a todos vocês e nos veremos em várias atividades ainda essa semana, tá bom? Com toda certeza.